Alô, bom dia. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Vamos aguardar. Aqui começando, um bom dia. Vamos aguardar a professora Rose. Ver o pessoal entrando. Bom dia, como é que estão? Início de semana. Rose, bom dia. Se você tá aí, dá um sinal aqui para eu te chamar, que eu ainda não recebi teu convite. Rose, entra de novo então, qualquer coisa. Não sei se você entrou antes de mim. Rose, aqui. Você solicitou, Rose? Eu não recebi seu. Ah, agora. Aí, Agora Rose, bom recebeu, né? dia. Bom dia. Tudo bom, querida? Tudo, E tudo aí, bem. mais uma arquitetura do planejamento em pauta. Agradecer a sua presença como autora do livro. A professora Rose também está aqui na arquitetura, em coautoria com a professora querida, professora e amiga Renata Vencelau Moltedo, Ih, trocou, né? trocou. Ah, Juntou meu nome com o da Vencelau Renata. Vilela Moltedo. E a Rose, que dispensa apresentações, mas vou ler o currículo da Rose. Rose, ela é doutora em Direito Civil, professora de Direito Civil da UERJ, procuradora, advogada e mediadora, membro do IBD Civil e do IBDFAM. Aproveito, Rose, já para você depois fazer, logo o Instagram, que você está aí nas redes sociais, fazendo um trabalho super informativo de conteúdo, que é importante as pessoas. É arroba. Então, meu Instagram é @rosevencelau_meireles. E eu tento trazer uma proposta de explicar o direito de família e sucessões de uma forma acessível para advogados e não advogados. E quem quiser contribuir com sugestões, com os temas, na próxima semana a gente está comemorando mais um aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente, então vou trazer várias informações lá sobre esse tema, né? Vai ser bem legal. Então Não, é eu Rose acho esse Vencelau papel, Meireles. eu acho esse papel essencial, muito importante, de comunicar, de compartilhar o conhecimento, de instigar, inclusive, essa acessibilidade às pessoas, né? A pessoa que está passando ali, vê, se toca de um assunto, de um interesse, despertar o interesse, porque a informação de qualidade, né, Rose? Isso também é uma coisa que também tem que se prestar muita atenção, Uhum. porque na internet tem de tudo, né? É E verdade, essa é uma questão muito importante, né? A gente Google, né? Coloca lá no Google qualquer tema, qualquer texto, e vai aparecer ali uma série de informações. A gente está vivendo, né, na era da informação, e assim, a minha proposta é tentar trazer uma informação de qualidade, simples, de uma forma acessível,
E assim, eu sempre quis fazer isso, na verdade, tinha um projeto de pesquisa lá na UERJ com os alunos, um grupo de pesquisa, Direito Civil e Cidadania, e o Instagram, ele cai como uma luva para isso, né? Porque todo mundo está no Instagram hoje em dia, né? São, assim, É. a maioria das pessoas que têm acesso à internet busca no Instagram uma série de informações, então achei interessante ir por esse viés também da informação. Que Não, eu bom. acho essencial. Eu acho que uma das coisas também aqui do Arquitetura Planejamento em Pauta é essa, é deixar acessível, compartilhar, trazer os autores também mais para próximos de nós, né? Não ficar aquela coisa muito distante. E o Instagram permite, é um meio, eu acho que mais que o Zoom, que outras plataformas dessa, dá um contato mais direto, você está passando, vê, por mais que você não vá assistir agora, você pode ver Pode ver depois, né? depois. Então, acho que tem esse enriquecimento. A nossa conversa hoje vai ser partilha por testamento, que é com a base no artigo, como eu falei, da professora Renata Vilela Mutedo e da Rose Melo Vencelau Meirelles, que é partilha da legítima por meio de testamento. Rose, com tudo isso, o que é essa partilha por testamento, conceitualmente, quando usar? Eu queria começar disso. O que é, como usar, qual o conceito mesmo, para as pessoas terem um pouco de visualização da coisa. Uhum. Então, primeiro agradecer novamente aí a professora Daniele por esse convite, parabenizar também esse projeto da live, né, com todos os autores. Não, na verdade, não dá para fazer com todos, né, mas acho que quando acabar essa série, a gente faz outra com os que não puderam É, participar. E e assim, a outra hora eu gente quero fazer vai. com a Renata e assim vai, né? Exato, a gente vai democratizando e assim vai participando, mas é também um viés informativo, já mando para clientes também, para se interarem, às vezes a gente explica, aí outra pessoa explica e fica tudo mais claro, né? Então, foi bastante interessante, muito legal esse projeto também das lives, e elas já estão no YouTube também, não é isso, professora? Então, as lives estão no canal do YouTube, Daniele Chaves Teixeira. Eu ainda falta arrumar, mas pelo menos eu estou salvando lá, ó, não só esses da Uhum, série, mas como também alguns outros que eu tenho feito aí por uhum. algum, de É norte ao sul aí do importante, né? Brasil. Porque a gente estava falando que o Instagram, ele, assim, quase todo mundo está no Instagram. Mas, assim, é quase todo mundo. E muita gente que se interessa pelo planejamento sucessório, sobretudo pessoas de mais idade, não estão no Instagram, né? Tem alguns clientes que são de mais idade, que eu já falei, olha, aquele assunto que a gente estava pensando, assiste a live, mandava. Aí não tinha um Instagram. Aí agora com o YouTube, vai ficar mais fácil acessar É, também quem não está na fica, rede, né? insiro lá também. Mas olha, gente, eu não posso começar também a começar a falar sobre ouvir a professora Rose Mello Venceslau Meirelles, mas de dizer que a Rose e eu somos paraenses, né? De Belém do Pará. Fomos nos encontrar no Rio de Janeiro pela professora Maria Celina Bodan de Moraes, que me apresentou a Rose, me levou em casa num jantar que eu estava fazendo de comidas típicas do Pará, que era a forma de eu me apresentar no Rio. Aham, E como nós saímos de lá e viemos nos encontrar na academia e depois mantivemos o é. contato como colegas e em grupos de estudos, e também apresentar que a professora Rose ela é presidente da comissão de órfãos e sucessões, a qual eu faço parte também, da OAB do Rio de Janeiro, C2. Estamos fazendo um trabalho bem legal já e acompanhe também as nossas atividades por lá. Isso. E é assim Então, mesmo, né? A gente às vezes vem de caminhos diferentes e daqui a pouco os nossos caminhos se se cruzam. cruzam, né? Acho que foi o que aconteceu com a gente. Mas então, falando do tema, né, que é a partilha testamento, acho que é interessante começar com a ideia de que a partilha em si é um direito. Quando a gente tem uma sucessão, né, a herança é uma que qualidade de bem é a herança? É uma universalidade de direitos e que assim permanece até que ocorra a partilha. A partilha vai identificar qual é
a fatia de cada um naquela herança. Até então, cada herdeiro só tem direito a uma fração ideal, a algo abstrato. O concreto vem com a partilha. E essa partilha vai acontecer de que forma? Ela pode ser consensual, se todos forem capazes, ou pode ser uma partilha judicial, quando é o partidor judicial no inventário que vai definir com que bem cada herdeiro vai ficar. E aí surge, então, uma terceira opção, que é a partilha testamento. Na partilha testamento, essa identificação dos bens com cada herdeiro vai se dar a partir da vontade do testador. Então, não deixa de ser algo um pouco estranho, né? Porque você vai ter um ato de vontade do testador que vai definir no testamento qual é o bem que caberá a cada herdeiro, sendo que ele não se torna legatário. Quem já estudou sucessões lembra aquela ideia de que se eu identifico o bem num testamento, é um legado. Se eu não identifico, é a herança. Então, se eu quero, por exemplo, nomear herdeiros, eu vou indicar frações, 10%, 20%, 30% para fulano beltrano. Se eu quero instituir um legado, eu já vou indicar o imóvel X específico para É fulano e importante essa beltrano, diferença. né? E quando a gente fala da partilha testamento, vai estar identificado o bem, só que eu não estou instituindo um legado sobre aquele bem. O que eu estou fazendo é apenas pegar aquele bolo, né, aquela universalidade patrimonial que existe, e estou prevendo para o futuro como será aquela partilha. E aí, no Código de 16, a gente tinha um dispositivo que, no Código atual, veio ser reproduzido no 2018, que Da prevê o qualidade, seguinte... né? Não, é aquele que fala assim, é válida a partilha feita por ascendente, por ato entre vivos, ou de última vontade, contanto que não prejudique a legítima dos herdeiros necessários. Então, esse artigo, ele fala da partilha feita por ascendente, é um pouco mais restrito. E o artigo 2014, que não tinha um correspondente exato no código anterior, é que prevê, pode o testador indicar os bens e valores que devem compor os quinhões hereditários. Então, vê que é bem específico, né, que o testador vai indicar bens e valores que vão compor o quinhão e não o legado, né? Então, fica bem claro aqui que essa é a partilha da herança, não necessariamente criando um legado. Deliberando ele próprio a partilha, que prevalecerá, salvo se o valor dos bens não corresponder às cotas estabelecidas. Então, a ideia da partilha testamento é antecipar, a partir do testamento, uma fase que normalmente é uma fase de liquidação no inventário, da partilha, quando é uma partilha judicial, ou consensualmente, quando os próprios herdeiros já indicam ali uma proposta de partilha no início do inventário, quando é um inventário consensual. Então, assim, eu vejo como uma possibilidade bastante interessante de planejamento sucessório para que seja pensado aí pelas pessoas, principalmente quando você tem vários herdeiros, né? Esse tipo de partilha, testamento, ela é útil quando você vislumbra aí vários herdeiros e eventuais interesses conflitantes aí entre esses herdeiros, principalmente. As vantagens, exatamente, você acha que evitar conflitos, com certeza, né? Porque você acaba esclarecendo isso antes, né? Que outras vantagens você... Então, quando a gente tem no inventário, são duas as principais situações que eu identifico que acabam prendendo o inventário, que são a falta de dinheiro para
dar, né, alavancar o Andamento. próprio inventário, às vezes Fica não tem o sujeito a dinheiro para o alvará, de venda do imposto, imóvel. venda de Aí imóveis, fica aquela coisa enfim. com a PGE, vem avaliação. É. Então, assim, para essa questão da falta de dinheiro, existem outras possibilidades de planejamento sucessório. Um outro entrave comum nos inventários é exatamente o conflito que se dá em torno da partilha. A gente falou que poderia ser uma partilha consensual. Aí, então, os interessados, os herdeiros, vão indicar quais são os bens que vão para cada um, todo mundo concordou, ok. Mas, muitas vezes, não existe essa concordância e essa falta de concordância nem sempre está baseada no bem em si. Às vezes, existem questões subjetivas que envolvem aquele bem. Por isso, assim, eu tenho defendido que nesse momento da partilha, em caso de conflito, sejam utilizados outros métodos que podem ser complementares até mesmo ao processo judicial, se já existir, como a mediação. Sim. É possível que na fase da partilha, ou mesmo antes, né? É possível fazer uma pré-mediação, fazer uma mediação para definir a partilha e depois fazer tudo consensualmente. Mas pode ser que não, pode ser que as pessoas tenham iniciado o inventário e foram achando que poderia dar tudo certo e no momento da partilha estancaram. É possível parar ali, suspender o processo para fazer uma mediação e identificar ali os entraves, muitas vezes que são subjetivos, porque existem alguns vínculos aí a determinados bens, questões do passado, remonta-se aí à fase da infância, e quando você vivia naquele imóvel lá de praia, e que por isso você nem vai mais, não tem nem interesse, mora às vezes até em outro estado, mas pensa que quer aquele imóvel. São aquelas Dani, eu memórias vou te falar, afetivas e que isso entrava. eu vou falar assim para vocês que até constelação eu já indiquei em inventário e foi útil, porque a pessoa ficava travada para não ir à frente de um acordo, de um consenso, por questões que estavam lá no passado. Então, acho que a mediação ela pode ser um caminho e assim, eu queria falar também um pouco das práticas colaborativas, que é uma outra forma, um outro formato que eu tenho pensado muito, que pode ser utilizado nessa fase. Porque como é que funcionam as práticas colaborativas? São advogados que vão assessorar as partes, no caso aqui, cada herdeiro teria o seu advogado, e os advogados, eles trabalham como uma equipe, buscando o acordo. Se for para litigar em torno daquela questão, aqueles advogados não prosseguem. Então, por que eu tenho pensado, aqui dividindo com vocês essa ideia? Que no inventário que a gente vem tramitando e se esbarre aí numa questão conflituosa que as pessoas não consigam avançar, uma hipótese é a mediação, outra hipótese é as práticas colaborativas, nomear outros advogados para que cada herdeiro tenha a sua assessoria, só para definir, o objetivo seria apenas chegar a um consenso de como vai ser feita a partilha. E a vantagem, né, que eu venho pensando sobre as práticas colaborativas nesse momento é que essas questões subjetivas que às vezes aparecem ali, elas podem ser trabalhadas com a ajuda multidisciplinar, porque a característica das práticas colaborativas é você poder utilizar profissionais de outras áreas. Então, você utilizaria um profissional da área de saúde para funcionar ali como um coach para cada herdeiro, para que ele efetivamente empurrasse aquele herdeiro que está esbarrando naquela questão subjetiva para frente. Então, além da mediação, que é também um formato interessante, só que o mediador ele tem o seu limite, né? Ele vai favorecer o diálogo, ele através
da técnica da mediação vai estimular que aqueles herdeiros identifiquem essas questões subjetivas, mas às vezes as pessoas elas precisam de algo a mais. E quando isso Com é certeza. necessário, aí eu já estou pensando, de repente, as práticas colaborativas poderiam vir. Que a gente Eu sempre já dentro. tive pensando também, até estou escrevendo Ah, um artigo novo com a Carolina Pongé, agora sobre negócios processuais, novos negócios processuais aí do código, mas com certeza eu fiz uma live recentemente com a Simone Tassinari no IBD Conte, que ela faz parte da comissão de mediação, e eu de planejamento sucessório, de contratos de planejamento sucessório. E foi super interessante, porque nós vimos em 9 momentos assim de um planejamento que a mediação poderia estar intervindo. Até ficou uma coisa assim bem didática. A Marília aqui também estava falando que também fez o ah, credenciamento e acho que pode ser mais uma forma de ajudar nossos clientes. Com certeza, essa análise subjetiva em um planejamento sucessório, e é interessante também, eu acho que estou muito preocupada com a qualidade das pessoas que estão falando sobre temas tão profundos e tão técnicos. E que, como se planejamento fosse uma coisa, uma prática fácil. Não é, ela precisa, até porque cada instituto pode ter efeitos diferentes, então não tem fórmula assim, a questão do planejamento. E é essencial essa análise subjetiva, né, que o professor Daniel falou e eu gostei muito, ele sugeriu para uma palestra minha, que é a customização do planejamento sucessório, né? Família e customização, porque nessa questão é mais do que só não ter fórmula. Na hora que você vai qualificar a pessoa, né? Além de você apresentar a pessoa, qual é o estado civil, é casado, não é casado, qual é o regime, né? Se tem, qual é o regime feito, se tem pacto antinupcial ou não, se tem herdeiros, que idade tem esses herdeiros, são casados, não são casados. Só essa primeira análise, ainda de uhum, uma forma objetiva, sem análise uhum, ainda subjetiva, é essencial essa leitura. Inclusive também, um outro passo, etapa do planejamento sucessório, que é necessário a questão da autonomia do autor de herança, e por falar em autonomia, a professora Rose tem um livro, cadê teu livro? Mostra lá, falamos em autonomia. Ah, não ah, está em esse eu perto? não separei aqui, deixa eu Ah, ver se mas tem aqui depois você perto. mostra os outros. Mas é a tese dela de doutorado, mas fala o nome aí, que as pessoas sempre pedem livros de indicação. Autonomia privada e dignidade humana. Exatamente. Essa questão da autonomia do autor de herança, ela também tem que, para ser, ela tem que ser efetiva, ela tem que se concretizar, porque não adianta ele também querer ter autonomia de querer que a sucessão dele seja de uma forma, se ele não tiver essa análise também dessa percepção subjetiva, se o que está sendo para quem está sendo vai ter, Uhum, vai se concretizar, né? Então é o que eu aham, tenho chamado também de efetivação. E com certeza, eu acho que não só a mediação, às vezes até constelação, acho que até uma análise psicológica mesmo, às vezes chamar uma equipe, dependendo da complexidade das famílias ou do negócio, da empresa, das pessoas envolvidas ali também, às vezes não só dos herdeiros, mas às vezes de um uhum, sobrinho, de um tio, de pessoas que trabalham naquela empresa, uhum, uma nora, que de repente, né, um genro, que eu já vi situações de empresas familiares onde a nora era do financeiro. E aí depois o filho se divorcia de uma forma que foi desgastante, né? Sai essa pessoa, o relacionamento como é que fica. Então, e mesmo quando não é empresa, né? Mesmo que seja um negócio em família, um sobrinho que trabalha, está mais às vezes na uhum, ativa, na direção do negócio da família do que um próprio herdeiro que trabalha no outro ramo, né, Rose? uhum. Porque É. Eu vendo a acho família. importante, assim, a gente estava falando das vantagens de fazer a partilha testamento e essa questão de evitar o conflito. Inclusive, eu acho que a gente tem que pensar na construção do planejamento sucessório, quando ele for feito, se o caso de pedir ajuda realmente de uma mediação ou de utilizar da metodologia
das práticas colaborativas no planejamento sucessório. E, assim, eu estou falando uma coisa que pode ser até soar inicialmente um pouco ousado. Por quê? Porque o planejamento sucessório, como você imagina, estou falando de partilha-testamento. E qual é uma das características principais do testamento? Ele é personalíssimo, né? E a gente tem que proteger a vontade do testador, porque esse é um dos pilares, um dos fundamentos da sucessão testamentária. Então, assim, várias regras que a gente tem dentro do direito das sucessões são voltadas para a proteção dessa vontade do testador, para evitar que ele seja envolvido em erro ou mesmo se sinta coagido, que a vontade dele não seja livre. Mas eu acho importante que o testador ele exerça essa sua autonomia de forma transparente. Ele não é obrigado a falar para os filhos que fez o testamento e que a partilha que ele decidiu foi assim, foi assado, foi aquilo outro. Mas acho que é interessante colocar isso, dialogar e colocar. Não é obrigada, para não mas ter, eu acho que para esse não ter aquele diálogo... efeito surpresa. Assim, e ele eu está acho que tentando esse evitar efeito um conflito surpresa que pode acabar não leva no acontecendo, né? judiciário. E se isso é falado antes, Rose, com certeza, eu acho que tem uma outra dificuldade. Até para as pessoas assimilarem aquilo e não ir logo no momento. Podem até ficar frustradas, podem vir a conversar, como o testamento também pode ser revogado. Sempre é importante estar destacando, não é porque um testamento é o resto da vida, não. Você, né, pode estar alterando o conteúdo do seu testamento. Então, eu acho essencial, não é obrigatório, como você disse, mas de compartilhar, de falar, de dividir. Eu acho que, sem dúvida, as coisas mais claras facilita evitar um litígio futuro. Exatamente. E aí, uma outra vantagem da partilha-testamento, que eu vejo sim, muito claramente, é você poder vincular determinado bem às necessidades de um determinado herdeiro. Então, por exemplo, se é uma família, né, que tem 3 filhos e que os pais compraram imóveis e os filhos já moram. O filho A no imóvel A, o filho B no imóvel B, o filho C no imóvel C, e os pais moram num quarto imóvel, por exemplo. Então, é do interesse dos pais e também dos futuros herdeiros que cada imóvel, né, que já é utilizado pelo herdeiro fique na futura partilha, né? Claro, a gente tem que pensar sempre na projeção futura para aqueles herdeiros respectivos, né? Então, a partilha-testamento seria também uma forma de fazer essa vinculação do bem, que vai ser objeto da sucessão, com o filho ou com o herdeiro que vai ser beneficiado nessa partilha-testamento com aquele bem. Senão a gente vai ficar numa divisão, muitas vezes, puramente matemática, né, da herança. Essa personificação é interessante. Eu acho que ela também tem uma maior afetividade. Só que você fez uma conta fácil, né? 3 imóveis e mais um dos pais que vende e paga, às vezes, os outros impostos. O problema é quando só tem 3 imóveis, 3 filhos e, às vezes, tem que se vender algum bem para se pagar esses impostos, né? Mas eu estava facilitando a minha explicação. Mas só que quando chega para a gente não é facinho assim, né? E aí já entrando, acho que talvez na questão dos limites, né? Porque Exato. quando a gente tem um patrimônio que comporta aí os vários possíveis herdeiros e a gente pode fazer uma divisão, um bem para cada herdeiro, e ainda às vezes sobra, né, patrimônio para eventuais pagamentos de dívidas e tudo mais, aí é uma maravilha, né? A grande dificuldade está realmente quando você tem um patrimônio menor, às vezes totalmente imobilizado, e tem que fazer um contrapeso aí. Por quê? Porque eu não posso, com a partilha-testamento, prejudicar a legítima dos herdeiros necessários, que eu acho que um dos limites, né? Quando a gente pensa em partilha-testamento, acho que
O primeiro limite que eu penso é ver o regime de bens do casal, porque eventualmente o patrimônio é um patrimônio comum. Então, como a gente estava falando antes, o testamento ele é um ato personalíssimo. Mas, ao mesmo tempo, se eu tenho uma situação em que todos os bens são comuns, ou uma grande parte dos bens é comum, se eu resolvo fazer a minha autonomia testamentária e só eu fazer o testamento, e o meu cônjuge não, a efetividade desse planejamento fica um pouco prejudicada, né? Porque, assim, eu penso que há uma necessidade de um planejamento familiar e, ao mesmo tempo, a gente não tem aquele testamento comum, né? Que É, os cônjuges poderiam ali definir como que vai ficar aquela divisão, porque eu não posso pegar e colocar a meação do meu cônjuge no meu planejamento sucessório e dizer, olha, o imóvel A vai ser a meação do meu cônjuge, porque a meação não é isso é herança. verdade. Até o Zeno vendo ele falar um dia desses, nosso querido Zeno Veloso, que sabe tudo sobre testamento, ele falando da possibilidade, não sei se você viu ele no Conrep, um dia desses, Uhum, falando Vivi. sobre, né, que seria uma mudança, às vezes, né, conveniente, né? A questão de poder fazer, mas que não pode. Hoje, cada pessoa, cada cônjuge faz o seu. E Uhum. aqui veio uma pergunta. Esses dias um cliente me procurou, da Ana Lúcia, me procurou falando que o contador iria abrir uma holding patrimonial para ele. Mencionei a impossibilidade de sociedade entre ele e a esposa, por serem casados na comunhão, deve ser universal aqui. Gente, essa questão de contadores indicarem para construir holding, a professora Simone Tassinari fez uma live aqui conosco, tem outros espaços, eu acho que também no canal do Marcos Erhardt, está no meu também, uma live com ele, falando que holding patrimonial não às vezes, o melhor custo-benefício para se fazer um planejamento, ela não se adequa a todas as famílias, a todas as situações. Então, é muito necessário se avaliar um todo e não achar que holding é a solução, porque é vendido muito que você insere seu patrimônio para evitar um inventário e assim por diante. Então, muito cuidado com essa questão de holding, tem que se botar na ponta do lápis, todos os instrumentos tem que se avaliar os efeitos jurídicos, falando com a Carol também, Ana Carolina Brochado Teixeira aqui, sobre a doação, a complicação da colação, que veio hoje, né, a deixar uma situação mais vulnerável aí do adiantamento de herança, que é necessário a colação quando é da legítima. Então, assim, mesmo a doação, que era um instituto simples, vamos dizer assim, com usufruto, né? Também tive uma live de usufruto com a Daniela Mucilo, que também estava aqui. É essencial ter essa noção, porque a questão agora da mudança do Código de 2015, né? E tem o enunciado, que eu sei que você também já Uhum. escreveu um artigo sobre esse Sobre entendimento, colação. né? Uhum. É, eu acho isso. Então, assim, É. mesmo um instrumento que eu falo tão simples como a doação com usufruto, tem efeitos que você tem que avaliar, aqueles efeitos jurídicos Isso. posteriores, né? Quer dizer, imagina a questão de constituir uma holding patrimonial. Constituir é fácil, não é o problema. Tem que se ver se ela vai ser o melhor instrumento para a sua Uhum. atividade, né? Se é possível, se não é, o que botar, incorporar nesse negócio. Uhum. Então, é uma irresponsabilidade, eu acho, tá se falando, vendendo o holding como sempre. Ele pode ser um excelente instrumento, mas tem que ser muito bem avaliado, né, Rosa? O que você acha disso? Exatamente. Na verdade, acho que todos os instrumentos sucessórios, né, de planejamento sucessório, eles são válidos dentro de um contexto. Então, até mesmo que a gente está falando da partilha testamento,
pode não ser útil em todos os casos, né? Como a sua própria colocação. Ah, mas e se tiver um único imóvel para dividir com os 2 filhos e mais a ameação do cônjuge? Vai adiantar essa partilha-testamento? O que vai resolver o problema dessa pessoa? Não vejo utilidade, porque ou você vai ter, eventualmente, direito real de habitação do cônjuge, que vai ter ali naquele imóvel, né? Então, uma série de coisas a gente vai ter que analisar no caso para ver se até mesmo a partilha-testamento vai ser útil. Porque quando a gente traz aqui o planejamento sucessório, não é para fazer vista, fiz um planejamento sucessório, né? Coisa chique. Fui no advogado, né? Estou tendo assessoria ali de um mediador, tem um coach, né? Para resolver as questões subjetivas, né? A gente não está falando disso, a gente está querendo dar utilidade para a vida das pessoas. Então, sim, a consulta com um advogado que entenda do tema é importante para avaliar dentro do rol da partilha-testamento. Eu vejo, assim, primeiro ponto, essa questão de que da efetividade, porque eu vejo que há uma necessidade de ser um planejamento familiar, né? Como um caso que eu tive que o homem, o cônjuge, homem, queria fazer um testamento, ele já tinha identificado ali qual que era a utilidade, porque um era um consultório para o filho médico, o outro era um imóvel numa outra cidade de outro filho que utilizava. E o outro era para um outro filho que já era um valor menor desse imóvel, para um outro filho que ele vislumbrava não ter necessidade financeira. Mas aí, ao conversar com a esposa entendeu que não, assim, que se é para dividir entre os filhos, tem que ser tudo igual matematicamente. Ela não conseguia entender essa identificação do bem com o herdeiro. Para ela, ia morrer, os filhos iam, né, que se sentissem prejudicados porque receberam um valor menor que o outro irmão, se sentiriam uma mágoa que não seria possível fazer o planejamento sucessório prejudicando, entre aspas, né, em termos de valor, um determinado filho. Porque, assim, quando a gente fala da igualdade, né, da legítima e que tem que preservar a legítima, a gente está falando de 50% da herança. Então, 50% você tem disponibilidade e autonomia para deixar para quem você quiser. Mas aí está a diferença, né? As pessoas têm dificuldade de falar em patrimônio ao não falar de regime de bens, de pacto de nupcial antes de casamento. Normalmente casam sem uma orientação do primeiro regime de bens, primeiro casamento. Às vezes só vai se informar num segundo, no terceiro momento. Como também de exercer mais a sucessão testamentária, né? Parece que é um problema fazer uma distinção dessa, onde o pai tem, o autor da herança ou a mãe tem todo É importante ver o direito às sucessões de uma forma mais objetiva, né? Objetiva, de uma forma mais empresarial, mais de administração mesmo, e não só como... De administração patrimonial. Né? Por isso que um planejamento patrimonial ele está dentro do planejamento sucessório. Porque você faz um planejamento patrimonial em vida, mas com algumas questões com efeitos como testamento, morte causa, né? Visando, mas desde uma estrutura de uma organização do planejamento patrimonial em vida, já ali, mas pensando exatamente na questão não só da morte, mas na sucessão. Eu acho que o brasileiro não tem a cultura não só de falar de morte, não gosta, mas essa situação mudou totalmente agora com o Covid. Isso chegou muito mais próximo a todos nós. Eu até estou com um artigo com a Daniela Mucilo sobre planejamento sucessório, não tem mais o que postergar, sabe?
Estava lendo uma coluna esses dias, tem saído matérias no Valor, na Folha, da necessidade dessa organização patrimonial e de Uhum. se exercer essa sucessão testamentária, essa autonomia do autor e deixar e não ver isso como uma distorção. Às vezes, porque a legítima deixar em quinhões iguais 50% dos seus herdeiros necessários pode criar até uma situação distorsiva. Às vezes, você tem um filho já mais velho, autônomo, profissional, inserido na Isso. carreira de 35 anos e tem um filho de 5 anos. Porque as novas composições familiares, né, Rose, permite isso. O de 5 vai Uhum. precisar de muito mais, ainda tem que estudar o resto da vida, tem que ter toda uma proteção. Só tratar igualmente essas situações acaba sendo, e aí eu acho que a sucessão testamentária ela é muito bem-vinda Uhum. para as pessoas adequarem e exercerem mais. Eu acho que, acima de E em alguns tudo, casos é até assim bastante favorável aos próprios herdeiros, porque vamos supor que existam bens para todos e que então eles entrem num consenso que o bem A vai ficar para o herdeiro A, o bem B para o herdeiro B e o bem C para o C. Mas os bens eles são de valores distintos. E se não tiver um planejamento sucessório e uma definição por testamento disso, um herdeiro vai ser devedor do outro. Isso tem que ser compensado em termos de valores. Muitas vezes vai ter que sair do próprio bolso. Nem sempre a pessoa tem o dinheiro para pagar, né? Então, a gente está falando assim, que um vai ficar com um valor menor que o outro, isso vai ser ruim, mas às vezes pode ser bom, né? Esse planejamento acho que ajuda também nesse ponto de você permitir essa vinculação do herdeiro com o bem e, ao mesmo tempo, proteger o patrimônio do próprio herdeiro, que não vai precisar ficar pagando o outro porque recebeu um bem num valor um pouco maior, né, que os demais herdeiros. Então, dentro desses limites, o que a partilha testamento tem que observar? Os mesmos princípios da partilha em geral. A partilha em geral ela vai ser regida pelo princípio da igualdade, pelo princípio da prevenção de litígios futuros e pelo princípio da comodidade. Só que muitas vezes a gente fica vinculado somente à ideia da igualdade matemática, porque a igualdade de valor, a igualdade também em relação à qualidade e à natureza do bem. Então, a gente vai pegar uma universalidade de bens, se a gente for ficar somente preso nessa igualdade de valor, qualidade, natureza, a gente vai transformar todos os bens em condomínio. que é um problema, né, Rose? E o que ajuda, né, os herdeiros? Até Pelo porque contrário, às vezes vira um problema. Você está criando mais um problema, né? e A muitas vezes você copropriedade, o vai condomínio. botar, se você não entrar em consenso e mandar para o partidor, o que ele vai fazer? Ele vai ficar pensando, esse bem vai para o herdeiro A, esse bem para o herdeiro B? Não, ele vai lá, divide matematicamente. Ok, então, não entrou em acordo, condomínio para todo mundo em todos os bens. E aí, os outros critérios que vão vir, na verdade, ao encontro da igualdade, que a gente chama quantitativa. A gente tem uma igualdade matemática, né? Porque, na verdade, o direito das sucessões, quando a gente vai ver lá a sucessão legítima, tem regras muito ligadas a esses conceitos matemáticos de divisão, mas a partilha ela não se vincula somente a esses conceitos matemáticos. A gente tem que ver também essa ideia da prevenção dos litígios futuros e a comodidade, que são dois critérios que vão ao encontro dessa ideia de que os bens eles não são neutros, né? Acho que essa é uma coisa muito forte que veio do estudo da professora Ana Luísa Nevares, de trazer a ideia do testamento como uma autonomia funcional do testamento, né? Promocional, né? Não há uma neutralidade, né, total do direito sucessório, que a gente poderia abstrair de algumas regras da partilha, da sucessão legítima, né? Quando a gente vê lá a divisão
por cabeça, a divisão por linha, aquelas regrinhas todas da sucessão legítima, mas o direito sucessório ele não é neutro. Isso foi uma coisa que ficou assim, muito presente até no livro que a gente escreveu juntos, né, com o professor Tepedino, o volume de sucessões do Fundamentos do Direito Civil, é uma linha que a gente seguiu de trazer o direito das sucessões mais próximo à realidade da pessoa concreta. Porque tradicionalmente a gente pensa no direito das sucessões e nesse momento da partilha em repartir aqueles valores como se a herança fosse composta só de dinheiro. Se for só dinheiro, ótimo. Fácil. Divide tudo, tá ótimo. Mas a gente sim, tem dentro desse viés, e nesse artigo que eu escrevi com a Renata, isso foi a nossa linha mestra, né, para definir a ideia da igualdade quantitativa e igualdade qualitativa. Além da igualdade quantitativa, é verdade, na partilha-testamento eu tenho que respeitar o valor de 50% da legítima dos herdeiros necessários. Esse é um limite. Mas o testador também tem que observar esses outros critérios para que essa partilha-testamento ela possa fluir de uma maneira eficaz e útil para os herdeiros, né? Atingir, na verdade, o objetivo da partilha-testamento. Ela é usada para reduzir ou minimizar conflitos futuros e não para criar conflitos, né? Rose, antes que a gente caminhe para o próximo passo, aqui perguntaram sobre o seu artigo de colação. Eu não sei aonde está, mas depois você informa alguma coisa aí pelo meu Instagram. A gente pode botar o nome lá, posta na nossa divulgação. Coloco lá nos comentários e também vou lá no meu Instagram, eu vou fazer um post e vou colocar a referência. Publiquei em 2 livros. Eu já aproveito que a professora Ana Carolina Brochato Teixeira está aqui. Tem um artigo sobre colação com o Alexandre Miranda Oliveira, a colação e seus reflexos no planejamento sucessório. Então, tem um artigo aqui de colação. Eu também tenho um com o professor Daniel Bucarmo, não sei exatamente também onde está, mas eu ponho lá no post depois. Tá bom? Agora, o meu está num livro em homenagem ao Fux e no livro também do Congresso do IBD Civil. Mas a referência completa depois eu passo para vocês. Eu acho que naquele que foi em Fortaleza, né? Exato. Foi. Mas passa a referência lá que as pessoas pedem. Gente, a gente está encaminhando para os 15 minutos finais. Eu queria que você falasse um pouco sobre a partilha judicial e extrajudicial no caso. Então, é importante a gente assinalar isso, porque como a partilha-testamento, ela é um testamento, né? Então, a gente poderia imaginar que, havendo testamento, então, eu só vou poder seguir o caminho judicial, mas é importante ficar claro que hoje já é possível, né, fazer a partilha, fazer um inventário extrajudicial mesmo com o testamento. Então, vou fazer o procedimento de cumprimento do testamento e depois eu posso fazer o inventário extrajudicial, ou seja, a existência de uma partilha definida por testamento, né? Às vezes a pessoa pensa, eu vou facilitar o meu inventário. Se eu fizer testamento, eu vou prejudicar porque eu não vai poder ser extrajudicial. Não, mesmo nesse caso é possível o inventário extrajudicial. Aqui a Renata concordando com o Bruno, falando da instituição do condomínio, é o pior resultado que o inventário pode ter. A Viviane Ramone falando, por exemplo, que o condomínio do imóvel rural impede o arrendamento a terceiro quando há divergência entre os herdeiros, o que causa prejuízo para todo o espólio. Com certeza, muito bem lembrado, Viviane. Que Viviane foi aluno da pós da especialização em Direito Civil Constitucional na ASP, quando teve aquela parceria entre o CEPED, aqui de Uberlândia, e advogada militante, trabalha muito aí também com planejamento sucessório, aí no agronegócio. E é isso, né, Rose? E para pode descumprir o testamento, essa questão da partilha, como é que
fica assim? Então, esse é um tema polêmico, né? Porque a gente tem o testamento, ainda mais quando a gente pensa em planejamento sucessório, a gente quer que o testamento seja cumprido, né? O objetivo é esse. Mas, eventualmente, se essa partilha testamento desrespeitar os limites, e esses limites são aqueles postos de igualdade, comodidade e prevenção de litígios, essa partilha pode ser discutida, esse testamento pode ser discutido. Então, tem uma defesa, já é um posicionamento já antigo, já do Paulo César Pinheiro, que ele defende, que eu encampei junto com a Renata nesse artigo, de que se os herdeiros verificarem naquela partilha testamento prejuízo em termos de comodidade, por exemplo, eles podem, se houver consenso entre eles, fazer uma partilha diferente da que está no testamento. Então, aí a gente tem um confronto entre a autonomia testamentária, né, que é o objetivo primeiro dentro do planejamento sucessório, e a ideia da solidariedade. Até posso aproveitar aqui, que a gente já está indo meio para o final, né? Ler uma parte aqui, um trecho do nosso artigo, da parte bem final aqui do nosso artigo, em que a gente escreveu: no cenário em que se desenha sobre um século já sedimentado na prevalência dos interesses existenciais sobre os patrimoniais, as situações jurídicas subjetivas devem ser individuadas em relação às circunstâncias concretas e devem ainda considerar a historicidade e a relatividade dos institutos jurídicos. Por essa razão, a gente concluiu: a autonomia do testador deve ser analisada a partir do contraponto entre a liberdade e a solidariedade, que no caso concreto exige o reconhecimento de garantias e tutelas diferenciadas. Então, seria um fundamento para permitir aí que os herdeiros consensualmente possam modificar a partilha, né? Isso também só é possível porque eles são herdeiros, eles não são legatários. Então, o que está sendo definido ali é apenas a divisão do quinhão. É importante essa perspectiva, né? E eu acho que a mensagem que tem que se deixar, né, Rose, aqui acima de tudo, é essa questão de se viver, exercer a sucessão testamentária. Lógico que a sucessão legítima, às vezes, ela vem a se adequar ao que a pessoa quer, mas não se pode se conformar só com isso. Nós temos a sucessão testamentária, essa cultura do brasileiro, eu acho que por necessidade está se fazendo essa demanda, eu acho que um pouco da sociedade para nós doutrinadores, para nós operadores, nós advogadas e advogados. Então, essa complexidade, eu acho que esses dois pilares, né, a complexidade das relações familiares, né, que muitos se modificou, e também novas formas de bens, né, que constituem um patrimônio, diversas formas de bens móveis, não sendo só os bens imóveis, que era um pouco da característica do patrimônio um pouco mais antigo, né? Eram terras, eram casas, eram sítios, eram vilas, né? Era muito a riqueza concentrada em bens imóveis, né? E com essa versalidade que temos de fundos, de privatizações, de ações, são vários instrumentos que você vai ter de bens móveis, né, que vão compor esse patrimônio. E às vezes não, porque também eu gosto muito de desconstruir planejamento sucessório, às vezes tem esse nome, que nada mais é que uma organização patrimonial para a sua sucessão. Se não quiser nem falar de morte, para a sua sucessão, né? E você começar, quanto mais cedo, pensar isso em vida, isso é mais importante, né? Então, eu acho que a informação, compartilhar conhecimento nesse momento técnico é essencial para todos nós
que estamos trabalhando e botarmos isso de uma forma mais acessível à sociedade, né? Exatamente. Eu quero lançar aqui a hashtag testamento não atrai a morte. Porque é comum as pessoas falarem, não quero nem pensar no testamento, não fala disso que está atraindo já a morte. Vou fazer o testamento hoje, amanhã já vai chegar a morte. Não é assim, né? E eu acho que é uma cultura que a gente tem que trabalhar muito para mudar. E aumentar esses números, né? Eu quero que você está com o seu livro aí para mostrar a capa do livro, do que Então, ela escreveu junto nosso com livro que a a gente Rose. escreveu recentemente que foi o Fundamentos do Direito Civil, Esse é o Direito das Sucessões, o escrito por Direito ela, das pela Ana Luísa Maia Sucessões. Nevares e pelo professor Gustavo Tepedino. Exatamente. E tem, inclusive, um capítulo final sobre planejamento E tem sucessório, um que é, capítulo, é um que é diferencial desse livro, acho que além de trabalhar essa questão da pessoa concreta, né, do interesse concreto do herdeiro, ele tem um capítulo que aborda do planejamento sucessório, que em geral os manuais não têm trazido isso por ser um tema muito específico. E a E gente aí trabalhou isso aqui. não, eu já comecei a ler ele, já fui lendo uns pedaços e está muito bom. Eu queria, mais uma vez, falar do arquitetura do planejamento sucessório. Inclusive, nós estamos com um congresso agora, dia 23 e 24, eletrônico, de forma virtual, com vários autores do Arquitetura do Planejamento Sucessório e do tomo 2, que entrará tá sendo produzido e entrará agora no segundo semestre com novos temas, novos assuntos e vem coisa boa aí pelo segundo semestre, né, Rose? Ah, vem sim. Ó, já estão adotando aqui a minha hashtag, hein? Eu já vou Eu vi, a postar hoje Viviane já lá. botou aí. Testamento não atrai a morte. Ótimo, vou botar aqui o hashtag. Vamos adotar isso aí, que aí a gente vai entrando na cabeça e a gente vai mudando a cultura, né? As pessoas perguntaram também se vai ficar salvo. Vai sim, eu vou deixar salvo aqui e depois também fica no canal do YouTube. Eu te mando o link também, se você quiser Uhum. botar lá no seu canal, aí a gente Isso. Dani, compartilha. pede para as pessoas printarem aí, postar nos stories para divulgar nossa live. Aí, você já está pedindo. Vamos tirar aqui uma foto aí, ó. Peraí, Ó, deixa eu 3, tirar os 2, 1 óculos. já. Aí. Pronto. Gente, super obrigada, Rose, por esse momento aqui, compartilhando seu conhecimento, a generosidade aí de gastar seu tempo aqui conversando e falando aí com o Imagina. pessoal que gosta do tema, tem interesse, que o intuito é esse, é de compartilhar e dividir com os outros. Tá bom? Imagina, eu que agradeço a você, a todo mundo que participou aí da live, que vai assistir depois. E contem comigo aí para a gente fazendo essa cultura do Fala planejamento mais uma vez sucessório. aí o teu Instagram, @Rose Vencelau Meirelles. Tá, o meu é Daniele C. Teixeira e tem o do arquitetura, @arquitetura do planejamento sucesso. E o congresso, olhem lá que já está na minha bio, tem o link do congresso com a programação, com tudo. Tá bom? Aproveitem a oportunidade de ouvirem grandes profissionais. Rose, super obrigada. Deixa eu ir aqui salvar, senão eu Beijo fico a toda todos. nervosa aqui. Beijo Vai grande. lá. Tchau, Beijo, gente. tchau. Pessoal todo. Tchau, Tchau. obrigada.